Uma coisa que eu tenho aprendido com o Evangelho cada dia mais é que o Evangelho não é uma ideologia de vida que eu preciso aprender sobre ela. O Evangelho, ele é vida que eu preciso viver. Então você não precisa conhecer Jesus a partir da Escritura, você precisa viver Jesus a partir da Escritura. Então a ideia do Evangelho não é o quanto você sabe sobre Bíblia, a ideia do Evangelho é o quanto você vive ela. Então eu não me impressiono com gente que cita 1000 versículos decorados, eu me impressiono com gente que consegue viver pelo menos um dele. Então, quando a gente vê Jesus chegando no deserto, a gente começa a ter uma percepção de comportamento. E esse comportamento de Jesus no deserto, ele é fascinante. Por quê? Porque ele é modelo de vida para nós. Se você não olhar a Jesus como modelo de vida para você, você corre o risco de passar a tua vida inteira no Evangelho sem saber o que de fato é uma vida no Evangelho. Então Jesus, ele é modelo de vida para nós. Escute uma coisa, Jesus não veio aqui para viver como Deus entre os homens. Jesus veio aqui para viver como homem no mais alto nível de humanidade e dizer a nós, é possível ser gente no mais alto nível, agradando o Pai e vivendo do jeito que o Pai se agrada. Então quando ele chega no deserto, ele vai ter posturas que para mim são aprendizados preciosos que a gente tem que estabelecer na nossa vida quando a gente chega nesses momentos da vida. Então diga comigo por favor, no deserto, Jesus vai orar e jejuar 40 dias e 40 noites. Eu não sei você, mas alguém aqui já fez um propósito desse? 40 dias e 40 noites, desafio de jejum e oração. Alguém já fez isso? Eu nunca fiz. Nunca fiz. Mas eu acho que deva ser extremamente difícil fazer. 40 dias é puxado. Mas se você olhar para esse texto, você vai perceber que Jesus acabou de vir do Jordão. E quem é que desceu sobre ele no Jordão? Diga bem forte, Espírito Santo. Então escute bem, o Espírito Santo acabou de descer sobre ele. Amém ou não amém? O Pai acabou de falar que ele é um filho amado. Amém? Aí ele vai chegar no deserto. E qual é a primeira coisa que ele faz no deserto? Jejum e oração. Sabe qual é a primeira postura de Cristo que eu preciso aprender quando eu estou vivendo estas fases diferentes da minha vida? É que no Jordão eu sou um ser passivo que recebe o Espírito, que ouve a palavra do Pai, que recebe uma declaração de João, que é o batizador. No Jordão é a fase do receber, no Jordão é a fase da passividade, tudo vem. Mas quando Jesus chega no deserto, ele quebra essa passividade, ele diz: agora quem vai buscar sou eu. Então aprenda uma coisa muito importante para a tua vida com Deus. Sabe por que Deus muda você de lugares na vida? Para interferir nas posturas da tua vida. Gente que permanece no Jordão o tempo todo se acostuma a receber tudo. Gente que passa a vida no Jordão é gente que é favorecida o tempo todo, se acostuma, se acomoda. Aí Deus vem e cria uma movimentação. E por quê? Para mudar a tua postura. Quando você chegar no deserto, entenda, a espiritualidade do Jordão tem que ser substituída pela espiritualidade do deserto. E qual é a espiritualidade do Jordão? Fica tranquilo e deixa vir tudo. Qual é a espiritualidade do deserto? Dobra teu joelho, mortifica a tua carne e diga: Senhor, quem precisa do Senhor agora sou eu. A gente precisa disso, irmão. Então talvez você entrou aqui hoje perguntando: Pablo, por que é que a gente passa essas dificuldades na vida sendo fiel a Deus? Por que é que a gente tem que passar essas crises da vida sendo fiel ao Senhor? Simples.
Porque Deus quer implantar em você uma postura, não de alguém que apenas sabe receber, mas de alguém que se prostra diante dele e diz: quem precisa da tua presença agora sou eu. E Jesus vai fazer isso, irmão, 40 dias e 40 noites. No final desses 40 dias e 40 noites, eu imagino, porque eu já tive essa experiência no início do meu ministério. Eu disse a um irmão uma vez: irmão, para a gente ser um crente legal, para a gente ter um ministério legal, o que a gente precisa fazer assim? Me dá uma dica. E esse irmão me disse: olha rapaz, não tem dica melhor que eu possa te dar senão ora, jejua, consagra e lê a Bíblia. Foi a melhor dica que eu posso te dar. Vai para oração, vai para o jejum, vai ler a Bíblia, vai consagrar, sobe monte, desce monte, faz essa loucura toda aí que vai te ajudar. Eu falei: meu Deus do céu, deixa comigo então. E eu me lembro que às vezes eu entrava nos propósitos, 7 dias de jejum, e aí oração no monte, e aí leitura da palavra. Meu Deus, irmão, quando terminava os 7 dias, eu achava que estava poderoso demais. Eu dizia: Deus, o Senhor podia mandar um demônio para expulsar um demônio? Deixa eu testar meu poder, como é que está. Senhor, eu estou me sentindo tão poderoso, eu acho que eu vou passar perto da minha mulher, ela vai cair de tanto poder. Ela nunca caiu, eu acho que ela é meio sem fé, né, irmão? Já que ela está longe, deixa eu falar dela à vontade. E eu dizia: meu Deus, é muito poder, Senhor. 7 dias de oração, consagra. A ideia que eu tinha, irmão, era que eu falava aqui, Jesus respondia lá. Cansei de sair desses propósitos com a sensação: meu Deus, Deus está muito comigo hoje. Se eu visse um doente, irmão, eu não tinha preocupação nenhuma em meter a mão, está curado em nome de Jesus. Era muito poder. Só que a Bíblia vai dizer a nós que no final dos 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Diga bem forte comigo: gente muito espiritual precisa ter a experiência da necessidade para aprender que por ser espiritual não deixou de ser gente. Sabe por que Deus te leva para o deserto? Para você aprender que a tua espiritualidade não arrancou de você a sua humanidade. Gente espiritual não pode deixar de ser gente. E eu me preocupo com alguns crentes espirituais nos nossos dias, porque são crentes que acham que deixaram de ser gente, e porque se sentem santos absolutos acima de todos os outros seres humanos, são capazes de apontar o dedo e dizer assim: você não vale nada, você não presta para nada, você não tem vida com Deus, você não é amado do Pai, porque eu sou espiritual. Fala meia dúzia de línguas estranhas, tem 7 bocadinhos de dom, acha que é muito melhor que todo mundo. Aí eu fico impressionado, porque Deus sabe como tratar esse tipo de gente. Leva para o deserto, deixa passar fome, para a humanidade gritar e dizer: tu é espiritual, mas é gente, tem necessidade, tu é pó. Então, crente muito espiritual, a ponto de se achar melhor do que os outros, precisa passar necessidade para aprender que é gente. Então escute uma coisa: no auge da nossa espiritualidade, talvez a experiência que a gente vai ter é a experiência da fome, é a experiência dessa carne, dá sinal de fragilidade. Irmão, e como é bom você aprender que você é gente. Porque quando você aprende que é gente, mesmo estando há 40 dias em jejum, há 40 dias em oração, isso traz a você humilhação e ao mesmo tempo uma consciência da dependência de Deus que eu tenho. Ou seja, se eu consagro muito, jejuo muito, oro muito, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou ainda um ser humano carente da graça de Deus, e se não fosse a graça, então cuidado. Nos desertos da vida a gente tem essas lições de humanidade para a nossa vida. É Jesus dizendo a nós: aprenda, você é muito espiritual, mas não deixou de ser gente.
E por que é bom aprender que a gente também é gente, mesmo sendo muito espiritual? Porque acaba aquela arrogância espiritual a ponto de você apontar o outro que supostamente é mais fraco que você e dizer assim: esse aqui eu não sei. E tem gente que diz o seguinte: irmão, eu estou falando isso, mas isso não acontece aqui, acontece em Londrina. Não, eu não sou esse tipo de pregador não. Se eu estou falando aqui é porque tem aqui. Se estivesse em Londrina, Deus me deixava lá para falar lá. Se me trouxe aqui para falar aqui é porque tem aqui. Então tem muita gente que nesse contexto da espiritualidade fica olhando para os outros e diz o seguinte: eu não sei o que vai ser da igreja por conta dessa geração, eu não sei o que será da igreja quando nós não estivermos aqui, eu não sei o que será dessa igreja se eu não estiver na frente. Ei, irmão, em nome de Jesus, a igreja talvez seja até melhor, porque Jesus não depende de você, é você que depende dele. Jesus não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Então, em nome de Jesus, quando eu conheço a minha humanidade, fica mais fácil da gente se relacionar. Quando eu sinto a minha fome, eu olho para o outro e digo: ele é tão ser humano quanto eu. E aí as relações se equilibram, as relações ficam mais leves no nosso meio. Acaba essa disputa de quem é mais espiritual e de quem é menos. Eu sou vaso, ele não é. Eu sou profeta, ele não é. Eu tenho dom, ele não tem. Aqui dentro, irmão, nós estamos nivelados a partir de uma só régua. Todos pecaram, pronto, destituídos foram da glória de Deus. Mas o Senhor, que é fiel e misericordioso, resgatou a todos os pecadores e nos fez filhos dele. Aleluia. Jesus está há 40 dias, irmão, jejuando, consagrando. Pensa num homem espiritual. A Bíblia diz que ele tem fome. E quando ele tem fome, quem é que chega? Quem é que chega? Fale alto o nome dele. Não precisa ter medo não, irmão. Uma vez eu falei para o irmão: fica tranquilo, irmão, o diabo não vai meter a mão na tua vida não. Pastor, nem fala esse nome. Ué, o que aconteceu? Não, melhor a gente nem ficar tocando no nome dele. Falei: mas tu tá com medo? Não, não é medo, né, pastor? Assim, respeito, né? Falei: tá respeitando o diabo, rapaz. Tá maluco, irmão? Respeitando o diabo. Falei: meu Deus do céu, ele tá de brincadeira comigo, rapaz? A Bíblia diz que quando Jesus tem fome, 40 dias e 40 noites, não é o Pai que chega, é o diabo que vem. Então aprenda uma coisa e anote para você nunca mais esquecer: no teu deserto, no auge da tua vida espiritual, no auge da tua consagração a Deus, você vai ter necessidades, você vai ter que aprender a conviver com o silêncio de Deus e com a voz do diabo. No deserto da nossa provação, muitas vezes Deus se cala e quem fala é Satanás. A Bíblia diz que Jesus está 40 dias orando, jejuando, consagrando. Tem fome e não é Deus que vem, é o diabo que chega. Eu não sei você, irmão, mas como eu disse a você, quando eu estava me sentindo muito espiritual, eu achava que toda oração que eu fizesse, Deus me respondia na hora. Alguém aqui, vamos abrir o confessionário? Alguém aqui já fez jejum e oração para alcançar a resposta de Deus? Levanta a mão. E quando você começou o jejum e oração, você tinha certeza: meu Deus do céu, essa campanha Deus vai responder. Quem teve essa sensação, confessa agora em nome de Jesus. Irmão, a ideia que eu tenho é que às vezes a gente está fazendo campanha, fazendo oração na perspectiva de que a gente vai converter Deus para nós. Não, eu vou orar, eu vou consagrar, Jesus vai se converter para mim, ou seja, tudo que eu quero agora Ele vai fazer. Não, essa campanha, essa oração, esse louvor vai converter Jesus e agora Ele vai me responder. E eu acho esse texto maravilhoso. Jesus consagra 40 dias, 40 noites, e quando tem fome, quem chega não é o Pai, quem chega é Satanás.
E quando Satanás chega, irmão, não é apenas uma presença, é uma presença com ideologia de trabalho. Então escute uma coisa, Satanás não é apenas um ser, Satanás é um ser que tem ideologia de trabalho. Então todas as vezes que Satanás se apresenta, ele também se apresenta com um propósito. E mais uma vez aqui nesse texto, ele vai se apresentar ao Filho de Deus. E não me pergunte para te explicar isso, como é que o diabo vai se apresentar para Jesus? Tem noção disso, irmão? Porque tudo que a gente acredita é que o diabo, quando vê Jesus, foge. Tem alguém aqui que talvez tenha sido um religioso praticante em uma outra denominação, em um outro movimento cristão, você fazia sinal da cruz quando via falar do diabo. Que a ideia que você tem é que pelo sinal da cruz ele corre. Imagine a figura de Jesus. Só que nesse texto ele vai lá tentar o próprio Jesus. E quando o diabo chega, ele apresenta a sua ideologia de trabalho. E qual é a ideologia de trabalho do diabo? Para mim ela se divide em duas vertentes. Primeiro, ele questiona a consciência de Jesus com relação à filiação que ele diz ter com o Pai. Quando o diabo chega, ele diz assim: se tu és filho de Deus, então diga comigo, quando eu tiver, diga bem forte, quando eu tiver no auge da minha crise, o diabo pode surgir e perguntar se eu sou verdadeiramente filho de Deus. E por que o diabo faz isso com a gente? Porque todo filho de Deus nunca acredita que o pai deixa ele passar necessidade. Amém ou amém? Deus não vai me deixar passar necessidade. Deus vai me socorrer. Deus vai me dar vitória. Oh meu Deus do céu, se o Senhor não cuidar de mim, quem é que vai cuidar, Senhor? Então eis-me aqui, Senhor, teu filho cuida de mim, faz um milagre. E você fica na expectativa, o Pai vai cuidar de mim. E daqui a pouco a fome vem e nada, o dia passa e nada, a noite chega e nada, o dia amanhece e nada, e a coisa vai só piorando. Aí o diabo chega e pergunta: será que você é filho de Deus mesmo? É a primeira coisa que ele diz para Jesus: se tu és filho de Deus, ou seja, dúvida. O diabo não pergunta para Jesus se ele tem fome, o diabo sabe que ele tem necessidade. O diabo não questiona os desejos de Jesus, ele sabe que Jesus tem desejo, eu quero comer alguma coisa. O diabo vem para questionar a consciência que Jesus tem com relação à sua filiação divina. Se tu és filho de Deus. Então cuidado, irmão, no auge da tua aprovação o diabo vai colocar dúvida com relação ao teu relacionamento com Deus. E tem muito crente igual a mim, que no auge da crise perguntou: Deus, será que eu pequei? Senhor, se for pecado me avisa, me fala, eu peço perdão, eu conserto, eu faço tudo, mas me tira dessa aprovação, porque se o Senhor é meu pai, o Senhor não pode deixar um filho ser provado desse jeito. E Deus está dizendo para você: tu é meu filho, é filho amado, mas vai ser provado tanto que eu achar que deve ser provado. Só que o diabo vai chegar e vai ficar questionando: será que você é filho de verdade mesmo? Aí qual é a segunda ideologia do diabo? Se a primeira ideologia do diabo é questionar a consciência, a segunda ideologia do diabo para mim ainda é pior, porque ele diz: se tu é filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Fala o nome de uma padaria boa aqui no Calafate. Padaria boa. Primícia. É boa? Boa. Oh, aleluia. Fica a dica aí, né, irmãos? Pão, cafezinho, né? Aleluia. Coxinha, né? Pão de queijo. Tem pão de queijo aqui? Tem? Opa, aleluia. Umas coisas boas aqui, que eu sei que eu vou experimentar, que é o açaí, mas também tem umas coisas boas nossas lá, que é bom também aqui, né? Pão de queijo, as coisinhas assim, é bom também. Padaria Primícias. Vamos lá? Quem é uma irmã aqui que cuida de casa, não é dona de casa? Pastor, eu sei cozinhar, cuidar de casa, eu faço compra, eu cuido da comida, eu sou fera nesse negócio aí. Quem domina essa arte aí, diga amém. Opa, tem umas irmãs corajosas. Você, irmão, tu cuida de casa assim? Tu, aqui de branco, isso, tu, teu nome? Fabiane,
Isso. Tu vai lá na Primícias, padaria Primícias. Como é que vocês chamam? É pão francês? É isso? É isso mesmo? Pega um pão francês. Pão francês. Compra um pão francês. Um só. Um só. Vem para casa. Põe em cima da mesa o pão.